Pelo segundo mês consecutivo este ano, o nível de emprego industrial na microrregião de São José dos Campos registrou um saldo positivo, mostra a pesquisa divulgada ontem pelo CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. A variação da contratação das indústrias em junho ficou em 0,58%, o que significa um aumento de aproximadamente 300 postos. O bom resultado foi puxado pelos setores de máquinas e equipamentos, que registrou variação positiva na geração de postos de trabalho. Também contribuíram os setores de equipamentos de transportes, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, produtos de minerais não metálicos e produtos de borracha e material plástico, mostra a pesquisa. No acumulado do ano, São José dos Campos, o saldo de criação de vagas ainda é negativo, de 700 postos de trabalho. O gerente da representação regional do CIESP em São José dos Campos, Fabiano de Souza, lembrou que essa recuperação não significa a abertura de novos postos. O que ocorre é uma recuperação de postos de trabalho, frisou. E o percentual de famílias brasileiras com dívidas subiu para 65,2% em julho, enquanto que em junho o percentual foi de 63%, informou nesta terça-feira, dia 16, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em sua pesquisa nacional de endividamento e inadimplência do consumidor. Foi o segundo maior resultado da série, iniciada em 2010, segundo a Confederação Nacional do Comércio. O número de endividados também aumentou na comparação com julho de 2012, quando foi 57,6%, um acréscimo de 7,6 pontos percentuais. Aos entrevistados foi perguntado se tinham dívidas em cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro. Os percentuais de famílias com dívidas e contas em atraso e sem condições de pagar também cresceram, tanto na comparação com junho como com julho de 2012, segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento de Inadimplência do Consumidor, que informou ainda que o número de famílias que têm percepção de endividamento elevado alcançou o maior percentual nos últimos 12 meses. Mas a pesquisa mostra que a percepção das famílias em relação às dívidas e à capacidade de pagamento ainda está em patamares favoráveis. E o presidente do CAD faz um balanço do trabalho da instituição no último ano. Fusões e aquisições de empresas agora passam por um controle prévio do órgão. Quem desobedece está sujeito a multa e abertura de processo administrativo. Responsável por zelar pela livre concorrência no mercado, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica tornou-se mais eficiente com a nova lei. É o que garantiu o presidente do CAD, Vinícius Carvalho. Uma das mudanças que deu mais agilidade à autarquia foi a alteração dos valores mínimos para submeter atos de concentração de empresas ao órgão. Agora, um dos grupos envolvidos precisa ter registrado faturamento bruto no Brasil de pelo menos 750 milhões de reais no ano anterior ao ato, e não mais 400 milhões. Pelo menos outro grupo interessado deve ter faturamento mínimo de 75 milhões de reais. Antes, esse valor era menos da metade. Nós tínhamos aí uma defasagem em termos de análise de critério para análise de atos de concentração muito grande, que fazia com que o CAD analisasse mais de 800 atos de concentração por ano e quase 90% deles casos sumários, casos muito simples. Nós temos uma estimativa de redução com esses novos critérios de 50% a 60% do número de atos de concentração analisados pelo CAD. Graças a essa mudança, o tempo médio para análise de casos de fusão de empresas, por exemplo, caiu. Com a diminuição da análise do número de casos de atos de concentração, o Conselho consegue aos poucos, e isso deve se acelerar no próximo ano, se dedicar à análise de condutas anticompetitivas, à análise repressiva. Quando a gente compara com os anos anteriores, no período do novo CAD nós já tivemos 23 processos julgados de condutas anticompetitivas,
enquanto no ano de 2012, por exemplo, nós tivemos 13, 2011, 16, enfim. Disciplina regulatória do ponto de vista concorrencial é das agências, é do Bacen. Ao CAD cabe coibir condutas anticompetitivas e analisar atos de concentração. Com um ano da nova lei do CAD, o órgão tem recebido elogios dentro e fora do país. Tanto é que foi reconhecido pela Global Competition Review, foi lhe dado 4 estrelas, colocando nos órgãos que examina a concentração dos mais eficientes do mundo. E eu queria dizer que isso foi uma grande luta e que todos participaram. E agora nós vamos a mais um intervalo e voltamos já no próximo bloco. Você saberá informações do esporte nacional e regional com Gil Arruda.